Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, lendo a partir do verso 1. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. O Senhor tem nos despertado nesta manhã a respeito dessa passagem extremamente conhecida do profeta Isaías. O profeta Isaías, que é considerado o principal profeta, irmãos, que ele é considerado o profeta messiânico, ele, por divina revelação, ele anunciou o que haveria de acontecer com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tempo que Isaías viveu, o tempo que Isaías foi despertado por Deus para uma obra na terra, era um tempo de prosperidade naquele reino, um tempo em que havia abundância, em que as pessoas tinham condições de prosperar, porque num tempo de guerra, irmãos, mesmo o mais sábio, ele não vai prosperar, porque é tirada da população a liberdade, é tirada da pessoa a condição dela pertencer a alguma coisa. Mas o povo de Israel estava vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Só que nesse tempo de paz que eles viviam, eles foram se afastando das leis do Senhor. E isso foi incomodando Isaías. Isaías, que era um homem que convivia na sinagoga, que convivia no templo, que convivia no palácio, ele pertencia à família real daquele lugar. Ele começou a ficar muito incomodado, Deus começou a incomodar o coração dele, porque ele via que as pessoas iam à igreja, mas não participavam do culto. Elas iam ao templo, mas elas não cumpriam com os mandamentos de Deus. E aquilo o Senhor foi despertando no coração dele, que começou a haver um distanciamento do povo de Deus. E Deus não aceitou esse afastamento do povo, que aquele povo vivesse em pecado, que passasse a adorar outros deuses, que passasse a ter outros costumes. E o Senhor foi despertando, foi mostrando para Isaías o que haveria de acontecer. E quando temos essa passagem que nós lemos, Isaías, por divina revelação, não sabemos, mas ele teve uma visão muito especial, que ele viu o templo da glória do nosso Deus.
E aquilo para ele foi uma sentença de morte, porque mesmo ele buscando praticar a justiça, ele também sabia que ele estava em iniquidade. Porque todos nós, irmãos, devemos ter a consciência de que nós também estamos errando todo dia, para que nós nunca coloquemos o dedo na frente da nossa mão para apontar o erro de outra pessoa, o pecado de outra pessoa. Antes nós devemos primeiro fazer um exame de consciência todas as manhãs pelos nossos erros e pedir perdão ao Senhor. Pedir que o Senhor renove em nós a misericórdia dele e que possa nos fortalecer no Espírito para que um dia possamos alcançar o direito da vida eterna. E ele estando, irmãos, tendo essa revelação, ele falou assim, mas e agora que eu vi Deus e eu estou em erro, eu estou em iniquidade também? Veio um daqueles corpos celestes e veio e purificou a boca dele, limpou a boca dele, curou a língua, a boca, aquilo que ele falava, a iniquidade que ele havia proferido, o Senhor limpou, porque o Senhor decidiu limpar a boca, purificar a boca de Isaías. Ele não procurou, ele foi encontrado. Assim como nós, nesta manhã, estamos reunidos em um culto de adoração a Deus, querida igreja, e você foi encontrado por Deus nessa manhã. E o Senhor vai se valer desse culto, vai se valer desse ajuntamento para purificar os nossos lábios, para limpar todos nós das nossas iniquidades, para que o Senhor possa se usar de nós ainda nessa terra, irmãos. E a palavra do Senhor para nós, nessa manhã, nos relembra essa situação, nos relembra essa parte que aconteceu. Todos nós somos convidados a ler o livro de Isaías. Os capítulos que antecedem essa passagem é muito bonito, tem muita sabedoria nas passagens, ainda que esses fatos tenham se transcorrido há milhares de anos, eles se fazem presente aos dias de hoje, porque é normal que nós, quando você vai crescendo, quando você vai prosperando no teu trabalho, prosperando na tua família, prosperando nos teus amigos, você vai se esquecendo de Deus. E o Senhor nos anuncia que a prosperidade precisa fazer com que nós estejamos ainda mais próximos do Altíssimo, porque é de uma maneira próspera, é de uma maneira abençoada que o Senhor se fará reconhecido por nós, irmãos. Porque quando você está na prova, a pessoa te olha e ela fala assim, o crente ali provado. Não é isso, irmão Léo? Olha o crente, a crente ali provada. E você está lutando para que o Senhor possa justificar a tua vida. Quando o Senhor justifica a nossa vida, quando o Senhor nos abençoa, nós precisamos ser identificados na rua como, olha o crente ali passando, olha o crente, eu quero ir naquela igreja também. Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Deus deu filhos para ele, pode dar filhos para mim. O Senhor prosperou os caminhos, ele pode prosperar os meus. Então o Senhor hoje, assim como o Senhor foi com Isaías, o Senhor purificará as nossas vidas para que possamos prosperar em toda boa obra nessa terra, irmãos. As provações que nós temos, as nossas aflições, os nossos descaminhos, o Senhor conhece toda a tua limitação. O Senhor conhece o teu andar, o teu deitar. O Senhor conhece as provações pelo qual nós passamos, mas o Senhor decide nos limpar. O Senhor decide nos abençoar. Que toda a igreja possa receber a limpeza, a purificação do Espírito Santo sobre as suas vidas, para as nossas vidas, e que possamos sair daqui abençoados nessa manhã. Hoje é dia de batismo. Irmãos, irmãs passarão pelas águas do batismo. O batismo é uma decisão, o batismo é um sinal que o Senhor Jesus deixou para nós. O Senhor Jesus deixou vários sinais acompanhados dos costumes judaicos da época. Quando o Senhor, indo ao céu, falou para que o povo ficasse reunido em Jerusalém até que descesse o Espírito Santo desceu na festa do derramamento. Então eles estavam reunidos para uma festa que celebrava o derramamento, a
a bênção na vida do povo, e quando eles estavam reunidos para essa festa, houve o derramamento do Espírito Santo, a qual permanece até os dias de hoje nos nossos corações. Quando o Senhor foi celebrar a Páscoa, Ele instituiu a Santa Ceia, mas Ele deu um modelo, como nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor. E quando o Senhor foi, irmãos, nos dar um modelo de renúncia, de aceitação, renúncia da nossa vida pregressa e aceitação do caminho que é Jesus Cristo, Ele mesmo passou pela água do batismo, que a água do batismo era um costume dos judeus, que eles morriam pela vida pregressa e reviviam como uma nova criatura, relembrando o que havia acontecido milhares de anos antes, quando eles deixaram de ser escravos, passaram pelo mar a seco e saíram do outro lado como homens e mulheres livres, porque naquela passagem Deus aniquilou todos os perseguidores que ele tinha. Então ficou esse costume de a pessoa passa pela água, renuncia à vida anterior e renasce como livre, como uma nova criatura. E Cristo deixou o exemplo para nós, não com aspersão, mas falando assim, quem quiser aceitar a Jesus Cristo, passe você também pela água do batismo, que lhe serão perdoados todos os pecados. E será renovada em ti a vida, e a vida com abundância. Então, irmãos, assim como foi com Isaías, será com quem passar pela água do batismo, mas essa palavra alcança todos nós nesta manhã. Que todos nós possamos sair daqui fortalecidos e limpos na nossa mente, porque se o Senhor limpou a nossa mente, e saindo com o propósito de servir a Deus em espírito e em verdade, e fazer toda a boa obra dele nessa terra, e pelos nossos caminhos o Senhor se fará reconhecido. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.